Boa tarde. No ciclo Reflexões Críticas sobre o Ensino de Língua e Literatura desde o Sul Global, hoje, a abertura do nosso evento, teremos o privilégio de contar com a presença do professor Luiz Alberto Nogueira Alves, do Departamento de Ciência da Literatura e do seu programa de pós-graduação. Nessa tarde, o título da palestra dele é O Colapso do Império Ocidental visto da periferia do capitalismo, a emancipação da teoria crítica desde o Sul Global. Sem mais demoras, passo a palavra ao professor Luiz Alberto Nogueira Alves, deixando aqui o agradecimento em nome do LID e dos seus participantes. Obrigado. Bom, Vitor, eu agradeço o convite para participar mais uma vez de um trabalho organizado por vocês. Eu queria começar pelo título, porque o título ele é meio pretensioso, carrega assim, uma certa pompa, mas, na verdade, a ideia é fazer uma sondagem assim, rápidas, pinceladas, a voo de pássaro, né, como diria o Antônio Cândido, sobre assim, 3 situações que estão ocorrendo e que estão interligadas e que expressam a grave crise, ou a crise profunda, por que está passando o capitalismo atualmente, né? E essa crise, obviamente, ela tem impacto em todos os setores, em todos os domínios, né? Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que, de um lado, a gente observa uma crise profunda, porque vem passando tanto os Estados Unidos quanto a Europa, formam um núcleo do que a gente chamava antigamente, sem muita preocupação, de imperialismo. Hoje a gente fica até meio, às vezes, muita gente fica constrangido em usar essa expressão. E, de outro lado, em reação, a ascensão e protagonismo do BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Ou algumas pessoas também preferem chamar de Sul Global. Mas no centro dessa crise está o crescimento assim que a gente visualiza, o crescimento vertiginoso da China, né? E é interessante que esse quadro, que é muito complexo, muita gente, assim, muitos especialistas, estudiosos, analistas econômicos, militares, etc., já chegam a dizer que isso é um processo irreversível, tá? Agora, além da economia, o que mais esse capitalismo em crise está levando para o túmulo? Essa é a pergunta inicial. Uma outra questão, me parece interessante, é que a crise em andamento ela é muito mais profunda do que a crise imobiliária de 2007, 2008, que, inclusive, até o presidente Lula chamou de marolinha, não sei se vocês lembram. Depois que a gente viu que depois da marolinha veio o golpe na presidente Dilma e até na prisão do próprio Lula, que é alguma coisa daquela crise de 2007 e 2008, aquilo ali desencadeou um processo também muito duro de crítica e de crise, e essa crise chegou ao Brasil sob a forma de um golpe de Estado, perseguições, etc., né? Então, veja bem, essa crise, então, ela vem sendo discutida mundialmente. Eu venho acompanhando, na medida do possível, todo esse debate em torno dessa crise. E não surpreende que esse debate ele vem assim, saturado de expressões, de palavras como colapso, ruína, derrocada, decadência, etc. Algo semelhante também ocorre no terreno cultural, né? Que a gente observa também o uso reiterado da expressão decadência do Ocidente, decadência ocidental. Eu me recordo de um livro que foi publicado pelo Fukuyama,
que era uma figura ligada ao Departamento de Estado norte-americano, e no livro ele trata do fim da história, e é interessante que aquele cinismo eloquente do Fukuyama, anunciando a vitória do liberalismo ocidental, da hegemonia da democracia ocidental, representada pelos Estados Unidos e, em geral, pelos países da Europa, e, por extensão, da tradição cristã, por oposição às outras religiões do Ocidente, do Oriente, da África, etc. Então, a gente observa essa crise, o que a gente pode deduzir inicialmente? Que essa tese do Fukuyama é a primeira peça a cair do tabuleiro com essa crise, né? E há quase que uma convergência entre analistas que não são, veja bem, não são exatamente revolucionários ou radicais. Analistas que têm claro vínculo com a social-democracia moderada europeia, com o liberalismo americano, né? Todo mundo comenta que sobre essa crise, né? Que essa crise em andamento. E o que é interessante que, desde o Fukuyama, a partir desse livro que eu mencionei há pouco, essa retórica liberaloide, ela invadiu, assim, entrou de cheio no debate político e cultural, né? É importante relacionar essa retórica liberal com o seu corolário cultural, que foi o pós-moderno, né? Que eu falo isso em tom de lamento, essa retórica pós-moderna que pontificou nas universidades, principalmente nas universidades brasileiras, mas não só nas universidades brasileiras, até onde eu sei, nas universidades latino-americanas, mesmo na Europa, nos Estados Unidos nem se fala. Isso cresce com a crise, com o fim da União Soviética, com a queda do Muro de Berlim, e, a partir daí, a gente tem um outro ciclo histórico marcado pela presença e predomínio do neoliberalismo, né? E com as consequências desastrosas que se seguiram à implantação do modelo neoliberal na periferia do capitalismo, tá? E também não ficaram de fora os países que compunham que eram, na verdade, satélites da antiga União Soviética, né? E é interessante, por falar em Rússia, essa crise está revelando um lado muito agressivo e violento do imperialismo, e a Rússia vem, como basta olhar o noticiário internacional, que não seja Globo News, que não seja os jornais da grande mídia brasileira, que o ataque à Rússia, sob a forma de embargos, sanções comerciais, culturais, etc., ela revelou, o resultado disso vem revelando uma situação que tem também causado surpresa em analistas, que é a incrível capacidade da Rússia em superar essas sanções, aparentemente não mostrar nenhuma fragilidade no ponto de vista econômico, muito pelo contrário, e, mais do que isso, mostrar a sua incrível capacidade de reatualizar todo o seu aparato militar, que sofreu um baque logo depois com o fim da União Soviética. Então, quer dizer, a gente tem um quadro de grande crise, um quadro mundial de grande crise. Isso já vai ter repercussões, já está tendo, na verdade, repercussões no mundo todo. No Brasil, a gente vai acompanhar para ver como é que isso vai se desdobrar. E é interessante observar que esses estragos, cuja origem é o neoliberalismo, né? Isso foi, para quem é do bom cinema,
isso foi trabalhado de duas formas em dois grandes filmes, né? Um filme do Costa Gavras, que era o Corte, e o outro do Ken Loach, que era eu, Daniel Blake, né? E ali a gente já observava que esses estragos praticados, proporcionados pelo neoliberalismo, esses estragos já haviam chegado no centro do capitalismo, né? Na França, no Reino Unido, e com a crise de 2008, 2009, nos Estados Unidos, né? Lembrando que essa crise, logo no início do neoliberalismo, a partir da década de 80, à medida que ele passa a ser uma queda da União Soviética, queda do Muro de Berlim, a partir dos anos 80, principalmente dos anos 90, esse modelo neoliberal ele foi aplicado duramente na periferia. O exemplo do Brasil é muito forte nesse sentido, desmonte de todas as estatais brasileiras, uma atitude agressiva contra o serviço público, etc. Essa crise ela começa na periferia, com a aplicação desse programa, e isso se alastra para o capitalismo, para os países do imperialismo. E as consequências disso aparecem agora nesse retrato da história contemporânea, com a crise que ocorre lá nos Estados Unidos, na Europa, e, por tabela, uma resistência a essa crise, com a criação do BRICS e com a organização dos países explorados, historicamente explorados, naquilo que também se chama também Sul Global. Tá? Então, quer dizer, eu acho que esse quadro ele nos leva a perguntar, leva a várias questões. Antes de eu levantar a questão-chave aqui, deixa eu complementar com outro dado que eu havia me esquecido aqui. Com esse acelerado processo de colapso e desmonte, um dado interessante que também vem sendo abordado por vários comentaristas, estudiosos, especialistas, mundo afora, é a retórica belicosa, beligerante, que tanto os Estados Unidos quanto os países europeus eles vêm adotando, né? E, curiosamente, o que esses analistas, comentaristas, que, vejam bem, não são revolucionários, não são radicais, muitos deles são figuras, são liberais lúcidos, social-democratas moderados. A primeira coisa que eles estão perguntando, se indagando, onde estão as inteligências ocidentais para trazer de volta a racionalidade perdida, descartada pelos dirigentes da OTAN, da União Europeia e dos próprios partidos americanos que formam um bloco lá imperialista, Partido Republicano e Partido Democrata. Né? Essa indagação, onde achar a racionalidade perdida, é que nos leva ao subtítulo dessa conversa, né, dessa minha fala, que é a emancipação da teoria crítica desde o Sul Global. Então, seria assim dois momentos. Primeiro, a constatação de uma crise de dimensões, de dimensão mundial, a crise na Europa, crise nos Estados Unidos, e um movimento crescente, progressivo, de resistência por parte dos países que compõem a periferia do capitalismo. Tá? Então, esse outro ponto me leva ao subtítulo, a emancipação da teoria crítica desde o Sul Global. Então, eu gostaria de começar primeiro com uma informação, na verdade, até um convite. Está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil a exposição Arte Subdesenvolvida. E acho que essa exposição vai ficar até o dia 5 de maio próximo. Tá? E é uma boa oportunidade para se observar
como a produção cultural, intelectual e artística brasileira, nas décadas, naquele período que vai da Segunda Guerra Mundial até os anos 70, um conjunto, uma profusão de obras e propostas extraordinárias, assim, que primavam assim pela originalidade e muitas delas por uma radicalidade. E tudo isso, essas obras, elas ficaram meio pelo caminho. Então, a gente vai observar as mudanças ocorridas na virada dos anos 50, dos anos 60, no cinema brasileiro, no teatro, nas artes plásticas. E no centro dessas obras, uma crítica muito contundente à miséria, à opressão, algo que não era exatamente comum com aquela contundência, tá? E, para mim, o ponto alto dessa sequência de grandes obras, da formação de pelo menos duas grandes gerações de artistas intelectuais brasileiros, para mim, o ponto alto dessa produção está descrito, condensado no Manifesto Estética da Fome, do Glauber Rocha, né? Então, quer dizer, nessa exposição a que eu acabei de me referir, a gente observa um conjunto de obras em cujo centro está a fome, a questão do subdesenvolvimento. Então, é uma tomada de posição da arte em relação a um tema crucial, que era a fome, que era a exploração, etc., né? E o que é interessante que, como essa exposição ela compreende desde os anos 50, vai até os anos 70, ou seja, ela cobre desde o nacional-desenvolvimentismo, do pós-guerra, principalmente a partir do segundo governo do Getúlio, até um pouco antes do golpe de 64, e se estende até os anos 70, a gente observa essa sequência, essa evolução de grandes obras, de grandes artistas. Não era só o Glauber Rocha, era o cinema novo, o teatro, etc. E, no final da exposição, há uma frase que me parece significativa, que sintetiza um momento em que todo esse processo ele praticamente chega ao fim, por conta da censura da ditadura, de repressão, etc. Que é uma frase muito interessante que fecha essa exposição no Centro Cultural Banco do Brasil, que é: o Brasil é o meu abismo. Ou seja, a arte ela evoluiu de uma crítica forte da opressão. Dentro dessa crítica ia também embutido uma expectativa de uma transformação do país, inclusive com o horizonte socialista, e logo depois da ditadura, e principalmente depois do AI-5, quando todas as possibilidades de debate público, de criação, etc., tudo isso de uma hora para outra se vê proibido no país, a arte brasileira ela acompanha esse desespero, e isso está expresso muito fortemente nessa frase que fecha essa exposição, que é: o Brasil é o meu abismo. O que é interessante é que, nesse mesmo contexto, o Darcy Ribeiro ele foi entrevistado, e a repórter indagou para o Darcy Ribeiro como ele encarava as ciências sociais no Brasil e qual seria a tarefa do cientista social. Isso é interessante, já que eu estou querendo chamar a atenção daquilo que eu estou chamando de levar a experiência nacional brasileira do pós-guerra, levar isso a sério, levar isso ser tomado como um ponto de partida da arte e do pensamento crítico. Eu vou voltar daqui a pouco, mais adiante, vou voltar a esse ponto. Então, quando o Darcy Ribeiro é indagado sobre o papel do cientista social, e ele vai fazer um comentário ácido, irônico,
mas que é muito significativo, que depois desse período, dos anos 50 até antes da ditadura, que você tem uma geração de artistas intelectuais muito voltados para a realidade nacional, comprometidos com a realidade brasileira, escrevendo obras, realizações artísticas, preocupado em entender a realidade do Brasil, com a ditadura e com o fechamento do debate público, da liberdade de expressão, etc., a universidade ela começou a produzir um número crescente de intelectuais já submetidos a um processo lento, mas ao longo dos anos esse processo será vertiginoso, de burocratização do conhecimento. E aí que entra uma anedota do Darcy Ribeiro, que eu gostaria também de tomar isso como uma referência. O Darcy Ribeiro vai dizer que o intelectual brasileiro ele passa a servir, aí ele usa uma imagem da Umbanda, da Macumba. O intelectual brasileiro passa a servir de cavalo de santo de intelectuais estrangeiros, ou seja, o cara empresta o corpo dele para que alguma coisa se aposse dele e passe a falar a partir dele. Então, seria o intelectual brasileiro, ele passa a ser cavalo de santo de intelectuais estrangeiros. Aí o Darcy completa. Pela boca do intelectual brasileiro, Foucault, vou citar os autores que o Darcy menciona, Foucault, Lévi-Strauss, Nico Polanyi, pela boca do brasileiro, esses intelectuais não param de falar. Então, esse é o primeiro grande estrago da ditadura no campo intelectual e cultural. O intelectual brasileiro ele perde a sua capacidade, a sua originalidade, a sua busca de um pensamento original, de um pensamento que se pauta pela realidade objetiva do país, e passa a aceitar um papel secundário de mero reprodutor de teorias vindas de fora. Essa ideia, essa expressa nessa imagem que o Darcy Ribeiro utilizou, ela é muito útil para a gente pensar a ideia da emancipação desde o sul global, como está expresso na proposta do curso. Porque, veja bem, a partir da ditadura, e há até quem diga que a ditadura no Brasil nunca terminou de fato, nós observamos uma mudança muito grande no perfil do intelectual brasileiro. E a universidade hoje, como ela se agigantou de uma forma impressionante, ela vem se esmerando. E veja bem, eu estou falando de universidade, mas eu estou me referindo a um campo muito mais próximo, que é um campo de ciências humanas, ciências sociais. Esse raciocínio que eu estou fazendo não se aplica a outros campos para além desses, até porque eu não os conheço, não tem como formular dessa maneira, né? De generalizar essa formulação. Mas, de qualquer jeito, com a massificação, com a burocratização da universidade, ocorre um fenômeno interessante, que é uma certa departamentalização do conhecimento. Então, o conhecimento ele cada vez mais se especializa e fica fechado num ambiente curto. E, além desse problema, há um segundo problema, que é uma tendência do intelectual brasileiro a virar um mero reprodutor de pensamento estrangeiro, como essa anedota do Darcy Ribeiro expressa, né? Então, eu acho que, nesse contexto de crise, a primeira coisa que eu acho que a gente deveria pensar, levar em conta, e eu vou querer usar 2 exemplos para isso, em primeiro lugar, a gente olhar com menos preconceito a década de 50 do Brasil, porque foi o período em que mais se produziu obras
pensamentos originais. Eu inicialmente pensei em trabalhar com 4 intelectuais aqui. O Antônio Cândido, que é da nossa área, o Celso Furtado, que é um economista, o Inácio Rangel, que é outro economista, o Álvaro Vieira Pinto, que era um filósofo. Mas eu percebi que isso aí não seria possível, né? Esses intelectuais, grandes intelectuais brasileiros, eles são praticamente contemporâneos. O mais, vamos dizer assim, o mais velho deles seria o Álvaro Vieira Pinto, que é de 1909, se a minha memória não me trai. Mas os outros são praticamente intelectuais que nasceram ali na altura dos anos 20. Tá? E, bom, mas por uma questão de economia e de tempo, eu vou me fixar no Antônio Cândido, que eu tenho uma relativa familiaridade com a obra dele, e o Inácio Rangel, que é um economista. Eu não sou um especialista em economista, sou apenas um leitor do Inácio Rangel, mas, às vezes, você não ser especialista é uma grande vantagem, né? Porque aí você passa a buscar outras conexões que um especialista, talvez, ele se preocupe mais de ficar no campo da economia, né? Então, eu vou tomar a liberdade, não sendo especialista, para tecer alguns breves comentários sobre o Inácio Rangel. E como ele volta a esse debate, que eu tentei sintetizar muito rapidamente, dessa crise do imperialismo, de um lado, a ascensão da China e a organização dos países da periferia sob o manto do BRICS, né? E eu vou mencionar rapidamente, sinteticamente, uma explicação sobre o fenômeno China, que não por acaso a tentativa de explicar a originalidade, a presença, a pujança da China vem precisamente da produção teórica do Inácio Rangel. Mas eu vou começar primeiramente aqui com Antônio Cândido. Tá? Tanto Antônio Cândido quanto o Inácio Rangel, só para vocês terem uma ideia, Antônio Cândido nasceu em 1918, morreu recentemente, em 2017. Já o Inácio Rangel nasceu em 1914, morreu em 1994. Né? E em comum, eles têm o fato seguinte: todos eles acompanharam a Revolução de 30, todo o processo, acompanharam o pós-guerra, escreveram obras no contexto do nacional-desenvolvimentismo dos anos 50, até os primeiros indícios do esgotamento desse modelo político e econômico no final do governo do JK, e depois com a crise gerada na renúncia do Jânio Quadros em 1960. Os dois escreveram também naquele contexto que antecede a proposição das reformas de base, que isso cresce principalmente depois da renúncia do Jânio Quadros em 1960. Então, esse aspecto é importante e, volto a insistir, a exposição a que eu me referi do Centro Cultural Banco do Brasil mostra perfeitamente toda essa evolução. Mas vamos lá. A principal obra assim, do Antônio Cândido é a Formação da Literatura Brasileira, que foi escrita, saiu publicada em 1959, mas ela foi concebida e executada de 1946, ou seja, logo depois da guerra, logo depois do golpe logo depois do golpe no Getúlio Vargas, o primeiro governo Vargas vai de 30 a 45. Então, Antônio Cândido começa a escrever logo depois desses dois eventos. E também da retomada da democracia no Brasil, depois da ditadura do Vargas. E o Antônio Cândido vai escrever até 55. Em 1955, ele termina a obra Formação da Literatura Brasileira. Ora, o que de mais significativo ocorre em 1955, ou logo depois?
nesse contexto. É o suicídio do Vargas, em 54, e toda aquela crise que antecedeu a posse do Juscelino Kubitschek. E mesmo depois da posse do Juscelino, o governo foi todo ele realizado dentro de uma crise política institucional muito grande. Mas, de qualquer jeito, o Antônio Cândido ele finaliza a primeira revisão a primeira versão em 55, revisa a formação em 56 e 57, e a obra vai ser publicada em 1959. Na meu juízo, pesou muito nos cálculos do Antônio Cândido esse suicídio do Getúlio Vargas. A obra, para quem leu, sabe que a obra trabalha dois grandes períodos literários, né, que é o arcadismo e o romantismo aqui no Brasil. E o pano de fundo dessa transição do arcadismo para o romantismo no Brasil é justamente a tentativa de construção de uma nação independente. É o processo que vai resultar na independência do Brasil em 1822 e todo o processo seguinte de construção das instituições já num país independente. Tá? E o Antônio Cândido verificou, assim, com um distanciamento, que as obras que marcaram esse período são obras, de um modo geral, medíocres, né? Em sua grande maioria medíocres, com uma ou outra exceção. Eu poderia aqui listar Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Gonçalves Dias, são os autores que o Antônio Cândido não disfarça a simpatia em relação a esses autores. Não vou entrar muito em detalhe porque esses autores são importantes para o Cândido, mas eu só deixaria aqui uma única expressão para a gente poder recuperar lá no final, que é uma certa racionalidade estética. Esses autores têm um certo compromisso com uma racionalidade estética, uma visão mais equilibrada e mais sólida do trabalho estético do que os outros autores. Tá? E é interessante que toda essa leitura o Cândido faz no momento em que ele começa a acompanhar a experiência pós-guerra, toda aquela experiência da reconstrução da democracia do Brasil, com a volta do Getúlio Vargas em 1951, e vai governar até agosto de 54. Então, quer dizer, essa experiência getulista atuou muito para que o Antônio Cândido montasse esse esquema. Por quê? Diferentemente da elite uspiana, o Antônio Cândido é alguém assim muito comedido ao se pronunciar sobre a experiência getulista, emprega de maneira homeopática a expressão populismo, ele raramente usa essa expressão, diferentemente da inteligência uspiana, que usa e abusa dessa expressão. Uma clara atitude, assim, meio um certo, não escondendo o desapreço com a experiência getulista. O caso do Antônio Cândido é diferente. E isso atuou para que ele modulasse a sua visão sobre essa experiência literária dos séculos XVIII e XIX. Aqui a gente tem o Antônio Cândido, nesse contexto do nacional-desenvolvimentismo, testemunhando uma experiência nacionalista, falando de dois períodos, século XVIII e século XIX, em que, pela primeira vez, se constrói uma experiência igualmente nacionalista. Então, essa situação, obviamente, atuou para que o Antônio Cândido tivesse uma visão muito ponderada, e os autores que
que ele Antônio Cândido, os autores que ele mais valoriza no livro são justamente aqueles autores que ele observa que no trabalho estético, no trabalho de fatura e no entendimento da sociedade, eles esposam um tipo muito peculiar de racionalidade. Então, quer dizer, aqui a gente observa claramente que o Antônio Cândido ele tem um apreço por essa capacidade, um certo refinamento, não só de trabalho estético, mas de reflexão intelectual. E, só para fechar essa parte, o grande nome do livro, né, Formação da Literatura Brasileira, é precisamente o Machado de Assis, que, pela primeira vez, há uma tentativa, um esboço de entender o Machado de Assis, e aí digamos, é o ponto alto do livro Formação da Literatura Brasileira, em que o Machado é visto como aquele escritor síntese, aquele que consegue olhar o passado, se ver parte de uma tradição, e ao olhar essa tradição, ele tenta avaliar o que foi de positivo, de negativo, e essa conta ele leva para a obra, e ele consegue, a obra dele é, de certa forma, um corretivo de tudo de exagerado, de mal resolvido, e, ao mesmo tempo, uma continuação consciente daquilo que, de fato, valia, né? Daquilo que era, de fato, importante. Então, o Machado ele é o grande escritor porque ele é alguém que se vê parte de uma tradição. Tá? Então, esse aspecto assim singulariza a obra do Antônio Cândido, esse apreço por uma certa racionalidade. Veja bem, quando eu estou usando aqui o termo racionalidade, eu não estou usando de maneira neutra, não. Hein? Tanto o Antônio Cândido quanto o Inácio Rangel, já vou mencionar agora, e outros, Celso Furtado, Álvaro Vieira Pinto, e outros tantos intelectuais brasileiros, todos eles tinham uma visão de razão, de racionalidade interessada. Todos eles eram autores mais ou menos de esquerda, eram nacionalistas, né? Ninguém tinha uma visão de racionalidade como uma coisa abstrata. A racionalidade como alguma coisa necessária para que você obtenha desenvolvimento, que você saia de uma situação ruim para uma outra situação, etc. e tal. E eu gostaria de, antes de passar para o Inácio Rangel, eu queria mencionar que, no final, lá 1998, 99, no finalzinho do governo do Fernando Henrique, o Roberto Schwarz escreveu um artigo muito interessante, um artigo sobre a formação, cujo título é Os 7 Fôlegos de um Livro. É um artigo muito interessante, e no final do artigo, depois de avaliar o livro, mostrando a importância do livro Formação da Literatura, o lugar da formação, inclusive na história das grandes obras de interpretação do Brasil, o Roberto Schwarz termina, no último parágrafo, num tom assim muito... É um pessimismo contido, mas tem uma nota de pessimismo em que ele vai dizer o seguinte, eu peço licença para ler esse trecho porque ele é importante. Diz ele, no momento, isso 1998 e 99, no momento, o sistema literário nacional parece um repositório de forças em desagregação. Não digo isso com saudosismo, mas com espírito realista. O sistema passa a funcionar, ou pode funcionar, como algo real e construtivo na medida em que é um dos espaços onde podemos sentir o que está se decompondo. Aí vem a frase que interessa. A contemplação da perda de uma força civilizatória não deixa de ser civilizatória a seu modo. Durante muito tempo, tendemos a ver a inorganicidade e a hipótese de sua superação como um destino particular do Brasil. Aqui ele está se referindo aos anos 50.
Agora, ela é o naufrágio da hipótese superadora, aparecem como destino, blá, 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 blá. Bom, no mesmo ano, o Celso Furtado publicou um livro pequeno chamado Longo Amanhecer, em que ele adota uma posição até muito parecida. Celso Furtado foi um intelectual, pensou o desenvolvimentismo, foi uma figura de Estado, como o Inácio Rangel, etc. E, no finalzinho lá de um capítulo do livro, ele formula uma frase que é talvez a melhor síntese para aquele final de século XX. Diz o Furtado: em nenhum momento de nossa história foi tão grande a distância entre o que somos e o que esperávamos ser. Tá? Essa frase também é importante porque ela sintetiza a situação do país no final do governo Fernando Henrique Cardoso. Veja bem, essa expressão que o Schwartz usa é que eu, mais ou menos, tentei sugerir no subtítulo, que é a frase do Schwartz: a contemplação da perda de uma força civilizatória não deixa de ser civilizatória a seu modo. Ou seja, países na periferia do capitalismo, que já com todo aquele projeto neoliberal implantado, eles pareciam arruinados e muito longe daquilo que os grandes intelectuais brasileiros dos anos 50 pensaram como hipótese emancipatória, superadora de um subdesenvolvimento e a meio caminho de se cogitar, ainda que no horizonte, uma saída, uma solução socialista. Então, o Schwartz, quando comenta o livro Formação, em 1998, ele mostra que todo aquele esforço parecia que estava indo assim pelo ralo, né? Dado o tamanho do estrago do governo Fernando Henrique. E a frase do Celso Furtado também vai nessa mesma direção. O que é interessante que hoje, né, com esse protagonismo da China, um intelectual brasileiro, professor da UERJ, o Elias Jabbour, ele vem meio que fazendo um trabalho muito, a meu juízo, muito interessante, assim meio solitário, né, de tentar explicar para muita gente que, ou por questão ideológica muito direta e muito forte, resiste veja bem, resiste a tentar entender a China por critérios ideológicos, seja a direita ou seja a esquerda. Então, o Elias Jabbour tenta mostrar que a China, esse desenvolvimento obtido pela China, ele não tem como ser explicado pelos parâmetros teóricos conhecidos. Isso aparece, muitas vezes, que a gente observa nos debates, a tentativa de enquadrar a China como o capitalismo de Estado ou alguma coisa como um socialismo de mercado. Né? E o que o Elias Jabbour tenta fazer de uma maneira, a meu juízo, volto a dizer, a meu juízo, muito criativa. Ele volta à obra original, extraordinária do Inácio Rangel, uma obra que foi construída nos anos 50, 60, até a morte dele, mas a grande tese do Inácio Rangel é a tese do dualismo. A economia brasileira seria dualista. Dualista, veja bem, não no sentido semiológico, talvez muita gente que ouça isso do campo das letras, né? Ele vai tentar entender ou vai buscar entender essa dualidade a partir da semiologia, dos pares que se excluem, etc. Na formulação do Inácio Rangel não tem nada a ver com isso, né? E o Elias, ele retoma essa explicação
do Inácio Rangel, que vai dizer que no centro da história da formação econômica brasileira está a dualidade, ou seja, veja bem, ou seja, o Brasil passou por 3 grandes ciclos. O primeiro ciclo corresponde à primeira dualidade, é aquele ciclo que vai da abertura dos portos, 1808, pelo Dom João VI, e vai até a independência. O segundo vai do fim da escravatura até mais ou menos o final do século, início do século XX. E a terceira dualidade, já no século XX, que marca a superação dos ciclos anteriores e abre o caminho para a organização da economia via Estado. O Inácio Rangel vai dizer o seguinte: ele tem uma formação marxista, mas desde o início ele não acata aquela explicação clássica do materialismo histórico de que a economia ela obedece a um ciclo. Comunismo primitivo, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo. Isso foi usado em larga escala, até bem recentemente. Hoje essa coisa está mais, digamos assim, a coisa mudou um pouco. Mas na época que o Inácio Rangel está escrevendo, essa tese materialista ela era acatada, sobretudo, pelo Partido Comunista. O Inácio Rangel, inicialmente, ele era vinculado ao Partido Comunista, mas como ele considerava que essa tese não dava conta da explicação da economia do Brasil, ele meio que se afasta. Ele vira assessor do Getúlio Vargas, ele trabalha em organismo, ele é um dos que vai redigir o projeto da Petrobras e de outras estatais. Então, ele tinha uma larga experiência dentro dessas instituições do Estado. Então, ele, basicamente, tanto quanto Celso Furtado, ele é um intelectual de Estado, né? E aí ele vai observar que a tese clássica do Marx, do relações sociais e desenvolvimento da força produtiva, isso não pode ser aplicado diretamente no Brasil. É claro que ele não abdica disso, mas ele vai dizer que há um momento que precisa ser observado, que é justamente a influência, o impacto, a pressão das relações de produção externa sobre esses mecanismos internos que atuam no Brasil. Então, a questão do dualismo é que nesses 3 ciclos nós vamos observar sempre a existência de um polo interno, quase sempre expressando uma formação atrasada, seja ligada à agricultura, principalmente ligada à agricultura. Ele vai chamar, primeiro, uma relação, um polo interno marcado pela economia escravocrata ligada à agricultura, tá? E um polo externo de serviço, de coisas já diretamente ligado à economia mundial. E esses polos, essa dualidade é que comanda a economia brasileira. E essa economia ela passa por 3 momentos de dualidade, como eu falei no início. Então, a cada mudança, quer dizer, um polo, ele permanece residualmente no ciclo seguinte e outro aspecto das pressões externas vão sugerir, vão introduzir um outro elemento que vai desestabilizar aquela relação do polo interno, do polo externo, do ciclo, de cada ciclo anterior. Deixa eu falar de outra maneira. Você tem um polo interno ligado à economia, à agricultura, e tem um polo externo que sofre muita pressão das relações de produção externas. E desse conflito você vai gerar uma outra formação econômica. Mas a outra formação econômica vai guardar alguma coisa da formação preexistente. Então, a história da economia brasileira vai obedecer a essa dualidade. Tá? Essa categoria de dualidade ela deve ser entendida como uma categoria dialética, de mediação.
que o Inácio Rangel intuiu, desenvolveu para evitar a aplicação direta do materialismo histórico. Então, isso é de uma grande originalidade teórica do Inácio Rangel. Tá? Então, e, ao mesmo tempo, ele era um intelectual de cabeça aberta. Ele dizia que era preciso ler e tentar entender Adam Smith, e tentar entender o Keynes, além, óbvio, da própria tradição marxista, a qual ele se filiava, em última análise. Tá? Então, quer dizer, a economia brasileira ela se movimenta a partir dessas dualidades. E o grande momento, a terceira dualidade, vai representar um esgotamento do liberalismo que marca a vida econômica brasileira, com a ascensão do Getúlio Vargas em 1930 e pela crise mundial de 1930. O capitalismo entra numa crise tremenda. E a crise impacta o Brasil, a economia brasileira. Então, o que acontece? Não é mais possível continuar com o modelo anterior. E o Estado passa a ser concebido, a partir do Getúlio Vargas, como aquela instância mediadora, condutora da economia. Então, ela vai controlar o processo de produção. É aí que começa a obra do Inácio Rangel, avaliando a necessidade de estabelecer projetos. Então, não é um texto muito fácil de ler, mas isso está descrito em elementos da economia do projetamento. E é através dessa categoria de projetamento que o Elias Jabbour vai mostrar o papel singular, o protagonismo da China. Tá? Então, veja bem, o que vai esclarecer, mostrar essa capacidade nas últimas décadas que a China teve em obter todo esse desenvolvimento, o Elias Jabbour vai dizer que essa situação ela pode ser, ou melhor, ela só é compreendida a partir dessa categoria, ou é melhor compreendida, vamos botar assim, mediante essa categoria do projetamento desenvolvido pelo Inácio Rangel, nessa obra que só para vocês terem uma ideia, de 1959. Não por acaso, ela foi publicada no mesmo ano que Formação da Literatura Brasileira. Então, aqui é que eu gostaria de me encaminhar para o final. Quando a gente observa essa crise mundial e observamos, né, que os analistas europeus e americanos, de todos matizes ideológicos, os lúcidos, né, eles observam o seguinte: cadê aquela racionalidade que marcou a tradição ocidental, aquela racionalidade que os europeus e norte-americanos se orgulhavam de possuir e representar, né? Essa racionalidade ela vai reaparecer na forma de organização da economia e do projeto de desenvolvimento na China. Isso resumindo, assim, tentando sintetizar, espero que não sacrificando tudo aquela engenhoca que o Elias Jabbour conseguiu elaborar, é a categoria de projetamento desenvolvido pelo Inácio Rangel. Essa categoria é uma tentativa de você construir, em termos categoriais, em termos teóricos, uma alternativa à tradição liberal, à forma liberal de organização da economia e da sociedade. E é por isso que o Elias Jabbour, quando ele entra assim, nos debates, claro que tudo isso gera polêmica, é óbvio,
ele vai dizer, ele vai recuperar uma tese do Inácio Rangel, que eu tentei mostrar muito rapidamente, que dentro dos 3 ciclos que marcam a história econômica do Brasil, a gente vai observando que a passagem de um ciclo a outro não significa que uma formação econômica anterior toda ela seja apagada de uma só vez. O que se observa é que uma certa coexistência entre formações econômicas, entre modelos de desenvolvimento distintos. E é por aí que o Elias Jabbour vai dizer que a China hoje é um país que luta, que projeta o socialismo, e que, no atual momento, você observa nessa evolução da China a coexistência de 2 formações econômicas, uma que ainda é capitalista e uma outra que é já de domínio público, né, que é marcada pela e essa presença maior do Estado, do serviço público, da visão pública e não liberal, não mercadológica. Essa presença do público só é possível graças à presença do Partido Comunista Chinês, que é o polo que arbitra essa coexistência dessas formações e consegue planejar, que é a ideia do projetamento, você planejar no curto e médio e longo prazo, o processo que, em tese, idealmente, levará a uma sociedade socialista com características chinesas. Tá? Então, o que eu quero, para finalizar, dizer é o seguinte, que nós tivemos, na década de 50, vários intelectuais que tiveram assim, uma capacidade de elaborar teses, obras extraordinárias, cujo centro tinha uma ideia de racionalidade, que é uma racionalidade, volto a dizer, não é neutra, é uma racionalidade pautada por um compromisso com a nação, com a emancipação do país, com a defesa do trabalho e com alguma dose de prosperidade, né? E que esses autores, eles, aí que é o ponto final, esses autores nos permitem, o conhecimento dessas obras, né? Isso permite que nós possamos avaliar a nossa experiência e por conseguinte, não acabar como aquela piada do Tarci Ribeiro, do intelectual como cavalo de santo, seja do Foucault, seja de sei lá quem. O acervo é gigantesco, porque, em comum, todos esses intelectuais eles construíram suas obras independentemente dessas correntes da moda, fizeram de uma maneira rica, e a recuperação do Inácio Rangel pelo Elias Jabbour e outras pessoas me parece ser uma grande pista para a gente entender o quanto a experiência do Sul global ela é importante e é uma herança que da qual a gente não deve abrir mão. Esse é o ponto, eu já falei muito mais do que eu desejaria, e a vontade de falar rápido também, isso acaba até prejudicando a exposição melhor. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu poderia explicar um pouco melhor isso, mas tudo bem, está razoável. Tá certo, Luiz. Muito obrigado pela sua excelente exposição, né? Muito clara, muito bem organizada, muito didática, né? Que traz aí muitas... Mas estava clara mesmo, estava didática. Muito claro, né? Aí, interessante, né? Essa recuperação que você faz dos intelectuais dos anos 50, né? Que é esse momento que mais ou menos tem a ver com o nosso nacional-desenvolvimentismo e que
produziu intelectuais ao longo de toda a América Latina, além disso, além de movimentos sociais, mais preocupados com a questão nacional, né, de criar uma indústria, uma identidade, né? São os momentos importantes em diversas latitudes do nosso continente. Para finalizar, vou ler aqui os comentários que te colocaram aqui no chat. Tiago Ferreira da Silva escreveu o seguinte: a guerra da Rússia e Ucrânia e agora a relação da China e dos Estados Unidos sobre a comercialização está afetando todo o globo. Quem perde com isso tudo, com certeza, é a sociedade. Não sei se é uma pergunta, um comentário. Você quer opinar alguma coisa, Luiz? Como é que é o negócio? Eu estava lendo aqui os chats também. A guerra da Rússia e Ucrânia. E agora a relação da China e dos Estados Unidos sobre a comercialização está afetando todo o globo. Quem perde com isso tudo, com certeza, é a sociedade. Não tenha dúvida, porque eu acho que a reação virulenta, agressiva dos Estados Unidos, seja com tarifaço, seja com ameaças aqui e acolá, está na relação direta do tamanho da crise dos Estados Unidos, isso não tenha dúvida. E eu tenho visto assim, muitos debates, lido muito sobre isso, de intelectuais americanos. É interessante a gente... vou ser franco, a minha geração foi muito crítica em relação aos Estados Unidos, e às vezes até com um certo preconceito, vamos dizer assim. Mas eu sempre reconheci a importância de grandes intelectuais americanos. Bom, eu sou marxista, todo mundo que me conhece sabe disso. Os Estados Unidos produziram grandes marxistas, extraordinários marxistas. Né? Eu li muito Paul Suisse, Paul Baran. Virei marxista porque eu li um autor americano, Leo Uberman, que é um livrinho michuruca, a história da riqueza dos homens. Né? Li isso na década de 70. Agora, outros tantos intelectuais. Agora, voltando à pergunta, eu acho que toda essa virulência decorre do fato e da consciência de que nem os Estados Unidos, nem a Europa, hoje, dispõem de condições financeiras, materiais, para impedir o avanço da China. Isso é muito claro. Veja bem, não sou eu que estou dizendo, são esses analistas americanos, europeus, não tem como. E por razões várias. Eu vou te dizer uma que talvez surpreenda. Quer dizer, e veja bem, isso está sendo levado em conta por esses analistas. A China, por conta da presença do Partido Comunista, muita gente não gosta de ouvir isso, ela é uma sociedade uma sociedade tranquila, uma sociedade que não é instável, é uma sociedade estável. E, com a presença do Partido Comunista, é possível fazer esse projetamento de que falava o Inácio Rangel, você pensar o país em ciclos, curto, médio e longo prazo. Diferentemente do que ocorre nos países de democracia representativa, quando essa instabilidade econômica ela impacta a vida política. Veja bem, a diferença da forma como a economia está sendo gerida pelo Partido Democrata e agora pelo Partido Republicano, que praticamente criou uma crise mundial, ou é um estopim para levar uma crise mundial de proporções que ninguém consegue imaginar. Então, veja bem, essa atuação violenta dos Estados Unidos, a gente não tem como dizer de outra forma, isso decorre dessa consciência de que a China hoje é um país que não tem como você controlar o desenvolvimento da China. E a China, por sua vez, o Xi Jinping, o camarada Xi Jinping, costuma dizer, ninguém para a China. Então, aguardar os próximos capítulos. Claro. Mas a crise vai continuar e, para mim, vai se aprofundar, não tenho dúvida. Então, é a gente que vai pagar. Aqui depois do chat, Luiz, tem um comentário de Mariana Torres da Silva Orlando, que acho que é uma confirmação da sua palestra, né? Diz assim... Oi? Maria? Ah, tá.
Isso, que acho que é uma confirmação do que foi sua palestra, Luiz, que diz o seguinte: essa perpetuação dos pensamentos estrangeiros pelas obras e estudos de intelectuais brasileiros permanece até hoje, não é? Apesar dos avanços. Né? Um Peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo aqui a pergunta. Então, ela está confirmando que essa ideia de que o intelectual brasileiro continua a falar, os intelectuais falam pela boca dos brasileiros. Mas só um detalhe que vale a pena. Eu não estou propondo nem sugerindo que esses intelectuais eles teriam dito assim: não, ninguém vai ler obra de estrangeiro, vamos ler só aqui, vamos ler só obras de autores brasileiros. Não, não era isso. Todos eles eram intelectuais que a gente poderia chamar de cosmopolitas. Eles liam com afinco a produção intelectual de ponta do seu tempo. Agora, a diferença do que ocorre hoje, sobretudo na universidade, me desculpe falar, vão ficar com raiva de mim, mas desculpe, é que esses intelectuais eles liam os autores estrangeiros e frequentemente diziam: isso aqui é muito interessante, mas isso aqui não se aplica ao Brasil, porque o Brasil, outros países da América Latina, eles têm peculiaridades para as quais essa teoria, por mais engenhosa que seja, ela não vai se aplicar sem resto aqui. Então, a grandeza desses intelectuais ela vem precisamente dessa capacidade de leitura, de avaliação, de sopesar ideias, entende? Então, todos eles eram cosmopolitas, mas comprometidos com a realidade brasileira. O que vem ocorrendo na universidade, me corrija se eu estiver errado, é que, pela própria burocratização do conhecimento, por tudo, vou dizer, a culpa não é a massificação, mas pela burocratização e uma certa corrida que a gente está correndo para onde? Para que direção? Da cidade de relatório aqui, relatório acolá, sem grande perspectiva. Veja bem, porque quando o Inácio Rangel falava de projeto, não era nesse sentido, não, hein? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. É algo muito bem definido para onde você está querendo ir. Tá? Eu acho que, a rigor, falta isso na universidade. Então, na universidade brasileira, eu acho que isso é um fenômeno pós-ditadura. O intelectual brasileiro aceitou o papel menor de ser subordinado aos intelectuais e aos pensadores de fora. Então, as pessoas confundem, só para encerrar, teorização com reprodução de teoria. Veja bem, uma coisa é eu chegar e dizer: olha, o Foucault disse isso, disse aquilo, mas eu vou para um outro caminho por isso, por aquilo. Não tô, veja bem, não há nenhum preconceito em relação ao Foucault. A questão é o seguinte: é você imaginar, achar, fantasiar, o nome que queira, que teoria é reproduzir esquemas teóricos, não é isso. E é isso que a piada, a anedota do Darcy fala. O intelectual brasileiro, o acadêmico, ele virou cavalo de santo desses intelectuais. Então, pela boca do intelectual brasileiro, aí atualizando a fórmula, o Lacano para de falar, o Adorno não para de falar, etc, etc, etc. Você não vai ver isso nem no Antônio Cândido, nem no Inácio Rangel, nem no Celso Furtado, nem no Álvaro Pereira, porque esses caras são outro patamar. Né? Claro, né? Inclusive, você mostrou no Inácio Rangel a forma original que ele leu Marx, como Mariátegui leu originalmente Marx, né? Isso já não é deixar de ler Marx, mas saber que todas as questões que ele pensou para a Europa do século XIX talvez precisem ser pensadas de uma outra forma, de uma maneira situada. Enfim, temos aqui, finalmente, o comentário da professora Silvia Cárcamo, que diz o seguinte: seria muito bom retomar o debate em torno ao populismo. Ele não seria um modo de questionar o congelamento das democracias liberais que já não representam o povo? Essa discussão do populismo, eu particularmente gosto muito, eu vejo isso fora do debate estético, mas muito dentro do debate estético. Olha, deixa eu ver se está aqui, eu não sei se eu deixei o livro lá, acho que está lá no meu quarto.
que é um livrozinho, um livro pequeno, um folheto da Marilena Chauí, que é um curso do final da virada dos anos 70 para os anos 80, em que esse conceito de populismo, que, veja bem, o conceito de populismo, pelo menos na versão brasileira, na minha opinião, é um conceito de laboratório, que foi criado precisamente para desmerecer ou para ter uma atitude mais crítica e restritiva da experiência getulista, do nacional-desenvolvimentismo, etc. Por isso que eu falei com o Antônio Cândido, ele ficou meio ressabiado, ele não endossou muito. Esse conceito no Brasil foi formulado pelo Francisco Verfort, pelo Fernando Henrique Cardoso, e ele patrocinado pela Fundação Ford também, né? Não nos esqueçamos. E esse conceito do fim da virada dos anos 50 para os anos 60, ele entrou assim com grande força na Universidade Brasileira, inicialmente na sociologia, na economia, e era uma forma de você tentar explicar essa experiência nacionalista de uma maneira assim restritiva, sempre tentando dizer que aquilo ali era algo que não era democrático, que era algo que levaria à alienação dos trabalhadores. Em tese, se você for olhar, muito dessas características são relativamente corretas, essas observações. O que ocorre é que essa forma de refletir, ela apontava para um tipo de crítica que a gente vai ver depois no governo do Fernando Henrique, no que acontece na América Latina depois, embora ele tenha dito, esqueçam tudo que eu disse, que agora, como ministro, como presidente, eu vou fazer uma outra coisa. Mas, a verdade, há quem diga que ele, a rigor, Fernando Henrique, ele atuou muito em função daquilo que eles discutiam, né? Que é, basicamente, está expresso naquela frase do Fernando Henrique, que ele ia fazer um governo antigetulista. Isso não foi o que falei, seria a era FHC, seria uma era anti-Getúlio Vargas. E olhando pelos resultados do governo Fernando Henrique, foi isso. Ele privatizou as estatais a preço de banana, ele atacou o serviço público, ele promoveu um arroz salarial sem paralelo, etc., etc. Então, veja bem, eu até na época dizia, o Fernando Henrique está entronizando Getúlio Vargas, ele está santificando Getúlio Vargas, porque da perspectiva popular, o Getúlio Vargas passa a ser uma grande figura. Eu fui filho de... Meu pai era um getulista de carteirinha. O correspondente do Getúlio é o Perón, na Argentina, com algumas particularidades, especificidades. Mas, desde de início, eu fui, até por conta de tanto que meu pai falava, eu passei, aos poucos, fui tentando entender melhor o Getúlio Vargas. E eu confesso que antigamente eu criticava muito as posições de meu pai. Hoje eu vejo que meu pai tinha razão, muito mais razão do que eu, e hoje eu admito isso meio, assim, com bom humor, né? Que o velho, se estivesse vivo agora, ele ia falar, não dizia isso para você, não sei o quê, ele acho que ia dizer uma coisa desse jeito. Então, esse conceito de populismo, ele é um conceito pejorativo negativo, né? Ele não ele disfarça ser um conceito explicativo. Eu estou dizendo, Silvia, da forma como ele foi operado no Brasil. Aí eu teria que estudar como ele foi operado na Argentina, Venezuela, tal. No Brasil, esse conceito ele se esclarece melhor se você tomar como referência os governos do PSDB. Pronto, aí fica fácil para todo mundo entender. É por aí. Tá? Assim. Então, quer dizer, eu acho que claro, isso é uma boa pista. Não sei se...
Sí, porque as democracias liberais também estão em crise, não? Então, sim, claro, óbvio. enfim, então, por aí o populismo é aquilo que diz, bom, aqui o povo não está representado, isso eu acho. Não, sim. Ele tem mutação, o conceito, a situação a que o conceito tenta explicar, essa situação tem mutação, porque o Milei é um neoliberal e um populista no sentido mais, digamos assim, mais uma coisa estridente, uma coisa ruidosa, né? Um populismo ruidoso, teatral, etc., etc. Né? E que vence ao que é chamado populismo clássico, que é o peronismo, né? E, ao mesmo tempo, complexamente um produto do peronismo, segundo alguns. Então, é muito complexo. Não, sem dúvida. É o que eu disse, assim, na Argentina, a gente costuma fazer essa comparação, mas é preciso dizer logo em seguida que a Argentina tem especificidades, o Brasil também. Não dá para fazer isso assim muito a seca, assim, muito diretamente. Então, é por isso que eu não me atrevo a falar muito da situação da Argentina, porque me exigiria estudar melhor detalhe. Eu conheço, assim, razoavelmente, como leitor, mas não o suficiente para arriscar um palpite mais direto. O que eu posso dizer, no caso brasileiro, é que esse conceito de populismo ele carrega um traço de classe que é muito... que agora fica muito claro, depois da experiência do PSDB, do Fernando Henrique, e do PT. Lembrando que o Francisco Wor, inicialmente, ele foi ideólogo do PT, e depois ele passou de mala e cuia para o PSDB, que, na verdade, esse pessoal, essa elite intelectual é PSDBista, que nem o Haddad. Né? Não queria entrar muito para esse terreno, mas é mais ou menos isso. Agora, tem uma pergunta que Vitor, desculpe, eu queria ver assim, da Yves, não sei se eu pronuncio, me corrija aí, Yves Lefay. Yves Lefay. Eu desculpe aí se a pronúncia não é. A conexão entre Ignacio Rangel, porque ele escreve depois, e a teoria marxista da dependência. Isso. Bom, olha só, esse é outro ponto importante no debate, porque, veja, acho que todo mundo que acompanha a vida política brasileira, que tem uma posição um pouco mais à esquerda ou à esquerda, já deve ter ouvido essa expressão Revolução Brasileira, né, que é recorrente, alguns partidos até assumindo isso no nome. Né? Essa noção de Revolução Brasileira é alguma coisa que é desenvolvida na década de 50, na segunda metade da década de 50, na esfera, no âmbito do Instituto Superior de Estudos Brasileiro, que é o ISEB, dentro do qual estiveram Inácio Rangel, Álvaro Vieira Pinto, Guerreiro Ramos, entre outros. O ISEB era um balaio de gato. Tinha gente que era um pouco mais moderado e outros intelectuais que foram se radicalizando à medida com o andamento da vida política brasileira. Tá? E a ideia de revolução brasileira, ela vai ganhando corpo dentro do ISEB e vai também reaparecer na POLOP, Política Operária Marxista, que é um partido de esquerda que reuniu intelectuais como Rui Mauro Marini, eu sou xará de outro, Luiz Alberto Muniz Bandeira, que morreu há pouco tempo, Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, sabe? Uma pleia de intelectuais extraordinários, de grande envergadura. Né? Sendo que a ideia de revolução brasileira na POLOP, ou entre esses intelectuais da POLOP, ela é mais claramente radical da proposição de inclusive, em alguns momentos,
até dentro da reflexão sobre o que seria uma revolução brasileira, não está descartada a ideia de luta armada, só para você ter uma ideia. Ao passo que, no âmbito do ISEB, que é um instituto criado no governo JK, então é um instituto ligado ao aparelho de Estado. Obviamente que esse instituto ele tem um caráter um pouco diferente, de você criar projetos com vistas à superação do desenvolvimento. Então, inicialmente, no âmbito do ISEB, por esses intelectuais que eu já citei, a gente observa uma discussão sobre um projeto de desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, com o esgotamento do nacional-desenvolvimentismo no final dos anos 50, o que começa a ganhar corpo é uma tentativa de radicalizar aquilo que o nacional-desenvolvimentismo não conseguiu, seria conceber um outro projeto que pudesse aprofundar e atingir a sociedade como um todo. É nesse contexto que surge a tese das reformas de base, que progressivamente será assumido pelo João Goulart. E é justamente por conta dessa luta, à medida que a luta de classe se radicaliza e esse projeto começa a ser debatido, que a direita se organiza e vai dar o golpe de 64. Né? Não vou assim, entrar muito agora nesse terreno, mas, de qualquer jeito, a Revolução Brasileira ela é discutida no âmbito do ISEB, ela volta na teoria marxista da dependência de uma forma radicalizada, com intelectuais de grande brilho, né? E é essa tradição que está sendo recuperada recentemente por algumas figuras e partidos. Não sei se com a mesma qualidade e rigor da origem. Eu tendo a duvidar um pouco disso. Mas, de qualquer jeito, é melhor debater isso do que não debater nada. Então, é uma discussão muito complexa e a gente teria que ter mais tempo para falar disso. Mas é mais uma questão para reforçar que hoje nós temos condições de pensar essa crise mundial com base na nossa tradição reflexiva, crítica, que foi produzida, construída, pensada, elaborada por esses intelectuais aqui que eu citei e outros tantos, mas esses são figuras importantes, e por isso que eu vejo com simpatia o esforço do Elias Jabbour de trazer para a discussão esse intelectual brilhante que se chama Inácio Rangel. Hoje se fala muito, encerrando, sobre silenciamento. Desculpe a franqueza, vocês não sabem o que é silenciamento. Silenciamento foi o que sofreu Inácio Rangel, Rui Mauro Marini, isso aí eles foram maltratados e por uma elite intelectual aí, alguns dos quais ainda estão vivos aí, tá? Mas isso é outra conversa. Uhum. Bom, e só para comentário, né, isso que você falou para os interessados, tem um pensador argentino chamado Néstor Cohen, que está pensando hoje em dia muito essa questão da teoria marxista da dependência, né? Ele tem livros e ensaios sobre o tema. E para finalizar, porque já estendemos muito tempo, só não queria deixar passar um comentário de Sandra Regina de Souza da Cunha, só para ler e agradecer muito que hoje a tarde foi muito boa, né? Para ser um começo, 40 pessoas online durante toda a aula, foi uma coisa digna de colocar nos record Guinness das redes sociais. Diz assim, Sandra Regina de Souza da Cunha: professor, entre o cinismo da União Europeia e a urgência da barbárie dos Estados Unidos, seria possível emergir uma arte e uma crítica contemporânea realistas e vigorosas? E se estados capitalistas com um passado socialista
de certa forma, conseguem reconfigurar a resistência armada, ideológica e econômica ao serem ameaçados pela ordem do capital. A revolução só tem possibilidade no acúmulo de poderes a partir da expansão produtiva, tecnológica e comercial? Parece que é uma pergunta muito boa para guardar aí para os próximos encontros que serão extraordinários. Olha só, Vitor, só para responder, é entender a China. A China, ela abdicou de financiar lutas revolucionárias e agora ela tenta a proposição de um modo de desenvolvimento, de financiamento, inclusive de países africanos e países lá do oeste da Ásia, e etc., e de você criar uma modalidade de comércio fora do esquema imperialista, né, que, por si só, é um processo que poderá desencadear lutas de libertação nacional, como tem acontecido em Burkina Faso, na África. Então, a resposta ela é só olhar para a China, né? É isso. Muito bem, Luiz. Então, em nome do LID, do Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas e do curso de especialização Lato Sensu em Literaturas Hispano-Americanas, te agradecemos muito essa belíssima aula de hoje. Muito obrigado.